Bom dia amigos, bom dia irmãos, tudo bem? Vencemos mais uma semana, vencemos mais um período e graças a Deus, porque Ele nos permitiu chegar até aqui, hoje dia 7 de maio de 2018, então aí já estamos praticamente com 50% desse ano vencido, como vencedores, né? Porque até aqui o Senhor tem caminhado conosco. E, como sempre, meu coração está muito alegre por cada semana que Ele dá de vitória, por cada semana que Ele dá de conquista. E assim que tem sido, porque é a promessa de Deus, de que Ele estaria conosco todos os dias. Então, dessa forma tem acontecido. Não tem por que então não estar feliz, estar alegre, de saber que o amor de Deus Ele tem cuidado de nós. Sim, uma semana de vitória. Eu quero falar hoje com vocês a respeito de uma circunstância. A Bíblia conta que Jesus estava ministrando sobre a vida do povo, estava contando parábolas e ensinando o povo a respeito do reino de Deus. E depois de ministrar, depois de pregar, Ele convida então seus discípulos para fazer uma travessia. A travessia daquilo que nós chamamos de mar, naquele lugar. E os discípulos então o seguiram. Essa passagem é uma passagem que traz para nós algumas lições e que são aplicáveis no nosso dia a dia. Eu quero ler com vocês esse texto. É um texto pequeno, é um texto de alguns versículos, 6 ou 7 versículos. Um texto de Marcos 4, que é a visão que eu mais gosto desse texto, é a que Marcos conta. Então está lá em Marcos capítulo 4, no versículo 35, e diz assim: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: Passemos para uma outra margem. E eles, deixando a multidão, os levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiu ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na polpa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não te importas que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram grande temor e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o mar obedece? Ou obedece. E é dessa forma. É dessa forma que muitas vezes na nossa vida as coisas acontecem. Estava caminhando Jesus e os discípulos dentro do seu trabalho, dentro da sua missão. E todos nós temos as nossas missões no ambiente da família, no ambiente do trabalho, no ambiente da nossa igreja, para quem congrega, para quem não congrega em suas outras atividades. Todos nós temos as nossas missões. E Jesus, terminando aquela missão, Ele olha para aquele povo e diz assim: Olha, vamos passar, vamos lá para o outro lado. Até então, não tinha nada que pudesse trazer preocupação imediata, porque estava ao lado de Jesus. Jesus estava fazendo o comunicado de que eles deveriam passar para o outro lado. Então, aparentemente, estaria tudo tranquilo. O que não se levou em consideração, e quem já esteve lá, não é o meu caso, mas lendo comentários de quem já esteve, escreveu a respeito, a própria Bíblia dá essa informação também, de que lá, o que eles precisavam atravessar, o mar era pequeno, 20 km por 13 de largura, 20 km de extensão, 13 de largura, mais de uma geografia bastante importante no entorno desse mar.
Dizem que não era incomum haver tempestades naquela região. Então, eles entrando ao mar, deveriam ter pensado de que em algum momento passariam por tempestade, poderia acontecer a tempestade. Mas eles estavam tão descansados quanto a isso, que entraram no barco. Jesus foi descansar da sua peregrinação ali naquele lugar de pregar a palavra, de ensinar o povo. Cansado, Jesus vai, deita-se, e os discípulos ficam ali acompanhando aquela travessia. Quando não, levanta-se o grande temporal. E eu sei que na sua vida e na minha vida muitas coisas acontecem dessa forma. Tudo parece estar dentro do nosso controle. Tudo parece estar dentro do nosso domínio. Você levanta pela manhã e você vê sempre um grande sol brilhando, dando a perspectiva de que será um dia fantástico, de que será um dia tremendo, que você não vai passar por nenhum dissabor, nenhuma luta, nenhuma dificuldade. Mas no decorrer do dia as coisas começam a mudar. Apesar do sol, apesar de iniciar o dia de uma forma tão festiva, as lutas vêm. E elas começam a acontecer, as dificuldades começam a acontecer. O salmista fala sobre o mal que acontece ao meio-dia. E ele diz que isso não seria motivo de temor para ele. Mas na nossa vida o temor, ele termina existindo justamente porque nós nos distraímos com as circunstâncias e com as suas possibilidades. Nós nos distraímos achando que o dia mal ele vem, mas não vem para mim, não vem para você, ele só vem para os outros. Esse é o dia mal. E a Bíblia nos ensina que nós devemos estar atentos ao nosso dia mal. Porque ele virá. Ele virá. Não estamos livres de viver um dia mal. E não é injustiça de Deus. Por que Deus permitiu que isso acontecesse? Imagina os discípulos naquela circunstância. Jesus ao lado, Jesus dormindo. Jesus já tinha realizado alguns milagres. Todo mundo conhecia o poder de Jesus. E agora eles estão vivendo uma tempestade. Dentro daquele barco tinham pessoas extremamente experientes. Sabemos que Pedro era pescador. E mesmo diante da sua habilidade pessoal, porque se era pescador, ele também tinha conhecimento, né, de como lidar com aquela situação adversa. E mesmo assim, Pedro, com seu conhecimento pessoal, se viu incapaz de lidar com aquela situação e dominar aquela situação e trazer um bom resultado, e lutar por um bom resultado naquele momento, né? A Bíblia deixa isso de forma não direta, mas de uma forma indireta. A Bíblia diz que eles já recorreram e foram até Jesus, mas se foram até Jesus é porque a habilidade humana ficou comprometida, ou pela inabilidade propriamente dita, ou pelo medo. Porque o medo nos cerceia, o medo nos impede, ele nos leva a não conseguir desenvolver, caminhar, não ir de frente com a dificuldade. O medo nos retrai. E eles também não tiveram essa força. Mas no coração deles surgiu também um pensamento que também não é verdade. No texto de Marcos, diante daquela situação, o barco já enchia d'água, todo mundo desesperado. A pergunta, quando eles acordam a Jesus, é: mestre, não te importa que pereçamos? Eu sei que muitas vezes o nosso sentimento é esse. Diante da nossa dificuldade, da nossa luta, nós olharmos para Cristo e dissermos: mas escuta, não vai interferir, não vai fazer nada, não está vendo o que está acontecendo comigo? Eu quero te dizer nessa manhã que Ele está vendo tudo o que está acontecendo com você. E tenha certeza que teu barco não vai afundar.
É importante nós reconhecermos em nossa vida que Jesus está ali. Nessa passagem figurativa, dentro da passagem, o barco, Jesus estava dormindo. Se eu disser para você que Jesus está dormindo, entenda que eu quero dizer que Jesus está tranquilo. Ele está próximo de você, Ele está vendo a sua luta, Ele está vendo aquilo que você está fazendo para resolver aquela situação. Ele está esperando que a sua habilidade seja suficiente. Mas dormindo nesse caso é uma atitude de quem sabe o que é e sabe o que pode realizar, tem convicção plena do seu poder. Jesus está assim, dessa forma, na sua vida, caminhando com você. No barco da sua vida, Jesus pode estar deitado numa almofada, dormindo. Mas é porque enquanto tudo estiver no seu controle, essa é a condição de Jesus. Mas poderá chegar um momento em que você não terá mais esse controle, então você pode clamar. Você pode pedir a Jesus que Ele entre e faça a mudança, faça a transformação necessária. Porque Ele pode. Basta que nós despertemos Ele em nós. Jesus está muitas vezes dormindo, não Ele propriamente, mas em nós. Com a nossa altivez, com a nossa capacidade. E a gente vai então permitindo que as lutas e as dificuldades comecem a tomar conta da nossa vida e do nosso bom resultado. Seu barco está enchendo d'água, a tempestade está muito forte, você não tem mais forças para lutar, você está se sentindo desesperado. Com certeza, você olhando a circunstância, você acha que vai afundar. Nesta manhã, olhe para o lado. Jesus está ao seu lado. Mas não se sinta tímido. Clame a Ele, para que Ele intervenha. E da mesma forma que os discípulos, ao acordarem Jesus, Jesus se levanta, olha para o mar e dá uma ordem para que o mar se aquietasse. Deu uma ordem para que os ventos se aquietassem, o mar se calasse. Ou seja, Ele deu uma ordem para que as coisas voltassem a serem normais. Que as coisas voltassem à normalidade, que a vida pudesse continuar. Que o grande objetivo deles era chegar a outra margem. Então que isso pudesse acontecer com sucesso. O desejo de Jesus para a tua vida também é esse. Que você possa sim navegar com o barco da sua vida. Navegar com o barco da sua família. Mas chegar no seu destino e chegar bem. Mesmo que você esteja vivendo essa tempestade. Ao comando de Jesus ela passa. Mas para isso você precisa entender que Jesus precisa estar no seu barco. Precisa estar no seu barco para você despertá-lo. Senhor, me acuda, Senhor, me socorre. Meu barco está afundando. Estou passando por dificuldade. Não consigo mais lidar com essa dificuldade. Não consigo mais ter nenhum tipo de atitude que resolva isso. Eu estou à míngua, Estou a naufragar. E se o Senhor não intervir, com certeza, meu barco continuará enchendo d'água e eu vou a pique. Mas chame pelo Senhor. Acorde Jesus. E pode ser com um clamor. Mestre, Jesus, você não se importa com o que está acontecendo? Você não se importa que eu esteja caminhando para uma derrota, que eu esteja caminhando para uma perda? Pode clamar ao Senhor. E Ele simplesmente vai determinar. Jesus vai determinar. Que aquele mal todo, que aquela luta toda, que aquela dificuldade toda que você esteja vivendo,
seja simplesmente para, ao chegar na outra margem, você possa contar para todo mundo que naquela circunstância Jesus interveio de uma forma poderosa, de uma forma milagrosa. E simplesmente Jesus olhou e disse para o mal que atinge sua vida: cala-te, aquieta-te. E você passará então a navegar por mais calmos, por mais tranquilos. Clama a Deus. Chame por Jesus. Ele espera que você tenha essa atitude. Ele está lá descansando, aparentemente inerte, aparentemente despreocupado, mas ele espera que você decida buscar, que você decida a solicitar, a pedir, a clamar que ele intervenha. E quando Jesus intervém, é de maneira sobrenatural. É de maneira sobrenatural. O texto continua e os discípulos, e ele disse para os discípulos: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Da mesma forma somos nós. Da mesma forma somos nós. Em algumas circunstâncias da nossa vida, a nossa fé é pequena, a nossa força é pouca. Para isso que Jesus despertou e fez o milagre. Porque você pode ter pensado nisso: mas eu não consigo mais nem orar, eu não consigo mais nem falar com Deus. E a pergunta que fica é: por que você é tão tímido? Por que você não tem fé? Saia da timidez e apresente ao Senhor a tua tempestade. Saia da sua timidez e apresente ao Senhor, através das suas orações, aquilo que o teu coração tem necessidade. As lutas que você tem vivido, apresenta ao Senhor. E aprenda a exercer a tua fé. Porque Ele tem ouvido sim a tua oração. Em outro texto bíblico que eu gosto muito, falei sobre isso na quarta-feira na igreja, que Deus não estava com os seus ouvidos fechados de forma que não possa te ouvir, e nem com suas mãos encolhidas de forma que não possa te abençoar. Mas saia da timidez e clame ao Senhor. E Ele certamente, dentro da sua tempestade, Ele vai intervir. E Ele determinará a calma. Ele determinará a quietude. E você passará como um vencedor. Chegará a outra margem e vai contar para todo mundo que naquela circunstância Jesus realizou um milagre na sua vida. Sim. Que essa palavra possa alegrar o teu coração. Que essa palavra possa trazer ao teu coração esperança, a alegria de saber que Deus é por nós. Assim tem sido na minha vida, assim tem sido com a minha casa e a minha família, e é por isso que eu testemunho daquilo que Jesus tem feito. Sim, clame ao Senhor. Mestre, não te importa que eu pereça? Mestre, não te importa que eu esteja sofrendo? Jesus se importa sim. Jesus não quer que você afunde, mas Ele quer que você chegue na outra margem. Um grande abraço. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós te louvamos nessa manhã pela Tua palavra. Te louvamos nessa manhã porque o Senhor nos permitiu mais um dia de vitória. O Senhor nos permitiu mais uma semana, Senhor, na Tua presença. Então, Senhor, o meu coração só é agradecimento por tudo aquilo que o Senhor tem feito. No meu coração, Senhor, só é agradecimento, só tem agradecimento, porque o Senhor tem sido fiel com a sua palavra, o Senhor tem sido fiel com a sua promessa, e, Senhor, o Senhor tem realizado milagres, ó Deus, na nossa vida. Muitas vezes entendemos que o nosso barco irá afundar,
porque não temos capacidade de lidar com a situação. Mas, Senhor, da mesma forma que o Senhor nos ensinou, que temos que clamar a Ti, temos clamado a Ti pela Sua intervenção, pela Sua orientação, e o Senhor tem realizado, e o Senhor tem feito. E nós temos visto, Senhor, que no nosso mar, o nosso barco tem caminhado por águas tranquilas. Então, ó Deus, continua conosco. Continua, Senhor, em nosso coração, continua em nossa mente. E, Senhor, fala, Senhor, nesta manhã, ao coração desses nossos irmãos, desses nossos amigos, que eles também possam, Senhor, em caso de dificuldade, em caso de tempestades, ó Pai, serem acrescidos da fé em Ti, serem acrescidos, ó Pai, da certeza que, clamando o Teu nome, o Senhor intervirá e o Senhor trará bonança, trará paz, trará a tranquilidade necessária. Senhor, muito obrigado por tudo. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Senhor, pela Sua intervenção e salvação. Te peço, Senhor, que o Senhor confirme uma semana de vitória, uma semana de paz, uma semana na Tua presença, uma semana de alegrias, ó Pai. Consola, Senhor, o coração daqueles que estão passando pelo luto. Lembrei do meu amigo Rodrigo. Consola, Senhor, o coração daqueles que estão passando por perdas e que eles entendam que essa tempestade vai passar e que o Senhor trará a bonança, trazendo a paz, o conforto e a alegria aos corações. Muito obrigado por tudo. Recebe, Senhor, nessa manhã a nossa oração a Ti, em nome do Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus. Deus te abençoe aí, como foi a oração, com uma semana de vitória. Quero lembrar você que essa semana é a semana derradeira. Esta é a semana final. Próximo dia 12 de maio, agora, sábado que vem, vamos ter na igreja em São Mateus a nossa reunião de casais. Como eu disse semana passada, é uma reunião que vai tratar do assunto família. Então, você é casado, namorando, noivos, pretende namorar, pretende um relacionamento, esteja conosco lá. Nós vamos falar sobre família. O título é Família em 3D, uma saída. Eu vou estar ministrando essa palestra e eu tenho certeza absoluta de que será crescimento para a minha vida, será crescimento para a vida de vocês. Sim, no sábado às 19 horas em ponto, iniciaremos em ponto às 19 horas na Rua Desembargador Silva Pereira, número 183, em São Mateus, na comunidade cristã Fonte de Vida, Ministério Gerson Burgess. Sim, conto com você lá, aguardo você e oro para que você tome a decisão de participar, porque será uma bênção para a sua vida. De repente, teu casamento, teu relacionamento, teu sonho de família está vivendo aí por uma tempestade igual os discípulos viveram ali no mar, mas essa reunião pode ser a voz de Cristo direcionando a sua vida em família. Sim, aguardo você. Fiquem com Deus. Uma semana de vitória em nome de Jesus. Abraços.